Pessoal que não veio na última aula aí, chegaram a ver o vídeo já ou não? Já que a gente está numa turminha menor? Não tem problema. Então assim, a gente acabou, vamos falar assim, esse livro, ele é dividido em 4 partes, tá? Então a primeira parte desse livro, ele aborda os vários conceitos que a gente viu aqui, que é com relação à aproximação da cruz, né? Então, na segunda aula, a gente viu, a gente começou a última aula questionando por que Cristo morreu. A gente viu todos os personagens que participaram da culminação da crucificação de Cristo, o que o levaram a chegar até a crucificação. E depois a gente viu em detalhes lá como foram as últimas 24 horas de Cristo ali, enfim. Já está online lá, quem puder ver depois, fique à vontade. Hoje, pessoal, nós vamos começar a segunda parte das 4 partes estruturais que John Stott divide o livro, que aqui a gente vai falar do coração da cruz. Então, basicamente no coração da cruz, perdão, ele vai dividir isso em 3 partes. Nós vamos abordar a questão do perdão, nós vamos falar da satisfação e da substituição. Parece pouquinho, mas é bastante coisa. Então vamos lá, gente. Começando hoje, começamos com esse questionamento. Faço essa pergunta para vocês. Por que o nosso perdão depende da morte de Cristo? Por que o nosso perdão depende da morte de Cristo? Enquanto vocês vão pensando, já que está friozinho, gente, eu vou fechar a porta lá. Alguém se arrisca aí a responder? Beleza? Ou nem questão de resposta, é questão de... Você concorda? Essa pergunta faz sentido? Isso aqui de trás fica pequenininho a tela ali. Mas vamos lá. Por quê? Por conta da justiça de Deus, sim, também. Eu acho que pelo que a gente viu até agora, a gente tem condições já de responder, e sem dúvida a justiça de Deus está dentro. Mas aí John Stott começa essa segunda parte estrutural do livro fazendo algumas ilustrações. Se nós, seres humanos, pecamos uns contra os outros, requer-se que perdoemos uns aos outros também. Até temos advertências aqui terríveis das consequências da falta de perdão. Então, se nós como seres humanos, a gente recebe uma instrução de perdoar uns aos outros, por que Deus não pratica o que prega? Olha que frasezinha audaciosa de John Stott aqui, a pergunta, né? E é igualmente generoso. Se nós, totalmente inferiores com relação à santidade que somos perante a Deus, a Jesus, e a gente perdoa uns aos outros, por que Deus não faz a mesma coisa, não pratica o que prega? Olha o humor do John Stott aqui. Por que Deus não pratica o que prega, se ele fala para a gente fazer isso? Afinal de contas, ninguém precisa morrer para que eu perdoe você ou você me perdoe, certo? Ninguém tem que morrer. Então, se a gente, nessa inferioridade, a gente consegue se perdoar sem que exista morte para que isso aconteça, por que Deus tem que fazer assim? Parece que não faz sentido. E John Stott ele começa a ilustração com essa intenção mesmo, né? Aí ele continua, sem o sacrifício do Filho, obviamente que Jesus, pelo pecado, o perdão é impossível. Aí ele continua essa, entre aspas, sátira aqui, né? Parece uma superstição primitiva, a qual as pessoas modernas há muito deviam ter jogado fora. Lembrando que esse livro ele foi escrito, claro que a gente tem versões aí que vão atualizando com o tempo, mas esse livro é de 1986. Tem gente que não era nem nascida ainda quando foi escrito esse livro, né? Você vê que as coisas continuam, gente. A gente vai embora, vai vir gente nova no mundo aí, essas discussões vão continuar, né? Não parece uma superstição primitiva? Qual é, cara? Mais de 2000 anos, a gente não precisa mais ser desse jeito, né? Neste momento, John Stott ele nos vem com 2 respostas. A primeira resposta vem do arcebispo Anselmo, em seu grande livro Cur Deus Homo. Eu não sei se eu estou falando da maneira do sotaque correto aqui, tá? Escrito no final do século XI. E aqui, olha a pegada, pessoal. Se alguém imagina que Deus pode simplesmente nos perdoar
como nós nos perdoamos uns aos outros, essa pessoa ainda não pensou na seriedade do pecado. Nós vamos ver dois grandes prismas aqui que a gente tem que enxergar da maneira correta. O primeiro prisma é isso aqui. A gente tem que enxergar, a gente tem que entender a seriedade do pecado. E eu realmente fiquei impressionado, detalhando alguns estudos aqui, como as coisas que lá em 86 eram discutidas e advertidas, hoje, se duvidar, está até pior, a gente vai ver hoje, nesta aula. Segunda resposta, numa visão um pouco similar com essa finalização aqui, que a gente ainda não pensou na seriedade do pecado, é que nós ainda não consideraram a majestade de Deus. Esse é o segundo prisma, tá? A gente vai falar bastante disso aqui, seriedade do pecado, a majestade de Deus. Quanto à percepção que temos de Deus e do homem, olha só, da santidade do pecado, quando nós temos uma percepção do homem de Deus tortuosa, a nossa compreensão da expiação provavelmente também será tortuosa. Por que ele está falando isso aqui? Expiação, para quem não lembra, era a nomenclatura ou a palavra dada para quando a gente fazia as ofertas lá para sacrifício. Antigamente. Então, quando Jesus é crucificado, a gente está tendo uma expiação, vamos falar assim, final, né? É o pagamento dos pecados através da crucificação de Cristo. Então, se a gente não consegue entender, porque veja só, a gente vai ver muito isso hoje, repito. Quando a gente tem muita percepção superficial para fazer análises, a gente cai nesses problemas. A gente não pode fazer uma comparação dentro da finitude humana com a infinitude divina. A gente tem um jeito de ser, do jeito que nós somos criados. E a gente não pode comparar um perdão que nós temos uns com os outros com o que Deus fará ou faria. Por que ele voltou? Vamos ver se ele volta aqui, amiguinha. Aí, ó. O sol vai voltar a brilhar, pois é. Tem uma parte que ele ia falar de sol também, mas ó, vamos lá. Então, resumo esse aqui, tá, gente? Me perdi um pouquinho porque o slide saiu, mas é isso aqui, tá? Nós não podemos comparar as coisas que humanamente nós fazemos com a relação que nós temos homem como Deus. Basicamente é isso, tá? O fato é que a analogia entre o nosso perdão e o de Deus está muito longe de ser exata. Vamos ler aqui Mateus 6, de 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Repito, vamos prestar atenção nessa passagem aqui, ó. Se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não fica um pouco estranho quando a gente lê apenas essa passagem aqui? Parece algo retributivo. Se eu faço, então Deus faz. Se eu não faço, então Deus não faz. Né? Então, de novo, aqui é um alerta à análise superficial das coisas, tá, gente? John Stott ele fala assim, ó, isso é fato. Jesus nos ensinou essa oração. Porém, o que ele estava ensinando aqui? A impossibilidade do perdão da parte da pessoa que não perdoa, consequentemente, como resultado, a obrigação que o perdoado tem de perdoar. A gente não está falando aqui em algum tipo de justiça retributiva, que a gente sabe que não é assim, né? Se você não perdoa, isso acaba demonstrando alguma falha que você tem perante uma relação com Deus, no honrar e glorificar Deus. Então, se você não está honrando, se você tem alguma impossibilidade de perdoar alguma pessoa, consequentemente você também não vai ter uma relação assim com Deus. Você não entendeu ainda o que é salvação. E culmina nessa obrigação, né? Se você foi perdoado por Deus, a gente vai incorporar isso nas nossas relações humanas. Agora nós vamos ler aqui uma passagem grandinha. Mateus 18, de 21 a 35. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou, Senhor, até essa também é bem famosa, né? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um reino que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que
que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu servo o entregou aos seus verdugos. Dependendo da tradução que você tem na tua Bíblia, vai estar ali carrascos ou alguma coisa sinônima. Até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Então aqui, pessoal, a gente tem uma passagem que ele está fazendo uma analogia, né? Relações humanas, mas a gente sabe que a gente tem uma limitação grande para entender das coisas divinas com o nosso vocabulário, mas a gente tenta da melhor maneira possível, né? Então ele faz uma analogia da relação do que aconteceu com o servo e com o conservo, para que a gente possa explicar o que está aqui em Mateus. São correlatos, tá? Essas passagens aqui. Então, um pouco de chover no molhado, né? Somos indivíduos particulares, sim. Nós somos. E os delitos, aqui, gente, a gente vai ver um pouco para frente, mas quando a gente fala de pecado, tem várias palavras na Bíblia que se referem a pecado. E um deles também, porque a Bíblia fala, né? Porque pecamos um contra os outros. Uma das traduções da palavra pecado também pode ser delitos, que foi o que o John Stott usou nessa passagem aqui no livro dele. Então, assim, os delitos das pessoas são danos pessoais. Então, a gente, entre nós, quando a gente se fere, se machuca, e quando a Bíblia se refere-se a pecar humano contra humano, a gente está se referindo a delitos de pessoas contra pessoas, danos pessoais. Já o pecado não é mero dano pessoal. Pelo contrário, o próprio Deus é o criador das leis que quebramos, e o pecado é a rebeldia contra ele. E essa que é a pegada do pecado, né? Isso já responde um pouquinho da pergunta que a gente fez no começo. Por que a gente pode perdoar uns aos outros e Deus não pode fazer isso? Porque é diferente. A gente está falando apenas de delitos, de alguma transgressão que eu te ofendi de alguma maneira. Eu estou pecando contra Deus, eu estou desonrando a Deus. É diferente. Ele não pode tratar isso de uma maneira simples como a gente faz para que a gente se acerte entre humanos. Carnegie, nesse livro, que eu até procurei uma versão em português, mas eu não achei, que seria uma tradução aqui, O Fato de Cristo, só tinha em inglês quando eu fiz a pesquisa. Ele trouxe John Stott traz essa frase do Carnegie do livro dele. E eu acho que eu coloquei exatamente como está no livro. O perdão para o homem é o mais claro dos deveres. Para Deus é o mais profundo dos problemas. E aqui a gente volta, né? Cuidado com a superficialidade. Tem uma visão apenas humana do que é o perdão. É o mais claro dos deveres. Para Deus é o mais profundo dos problemas. E aqui a gente tem uma colisão inevitável entre a perfeição divina e a rebeldia humana. Aqui eu resumi um pouco, gente, mas quando ele fala assim que o amor de Deus é um amor santo, amor que anseia pelos pecadores, enquanto ao mesmo tempo se recusa a tolerar o pecado, ele fala de outros tipos de amores, né? Outros tipos de amores. Só que a gente não pode esquecer do desdobramento que a gente vai ver no decorrer aqui, né? A gente não é só aquela visão da teologia da prosperidade, Deus é só amor, é só coisa boa, é só... Enfim, só prosperidade. A gente tem que entender o negócio como um todo. E aqui é esse problema, né? Como que ao mesmo tempo o Deus, ele tem esse amor santo pelos pecadores, mas ele não tolera o pecado. Então nós somos seres humanos, Deus nos ama, ele tem um amor por nós, só que nós somos pecadores e Deus não tolera o pecado. E a gente é um combo completo, né? Ele não vai, a gente não é dicotomia, separa uma coisa da outra. Então como que a gente vai ter um relacionamento com Deus dessa maneira? Como que ele pode ser justo e salvador ao mesmo tempo? Isaías 45, 21 diz:
declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Então nós temos uma afirmação nas Escrituras: Deus é justo e salvador. E aí nós temos esse problema. A gente ainda continua com esse problema do perdão ali, que é o título dessa passagem que a gente está vendo aqui, né? O problema do perdão. De um lado, como é que vai fazer para que Deus ame os pecadores, sendo que ele tem a sua santidade no julgar, e sem que ele comprometa a sua santidade e sem, ao mesmo tempo, frustrar o seu amor que ele tem por nós? Bem, John Stott ele fala assim, ó, justiça e salvação não podem ser tomadas como sinônimos. De fato, elas não são sinônimos, né? A gente pode comentar aqui que elas são palavras, não só palavras, como situações complementares ou suplementares entre si. Tá? Elas coexistem. Vamos voltar para a cruz. Na cruz, em santo amor, o próprio Deus, através de Cristo, pagou a penalidade, que a gente viu bastante até agora, completa da nossa desobediência. Ele levou o juízo que merecemos a fim de trazer-nos o perdão que não merecemos. Nós temos que entender a seriedade, e aqui ele volta a falar disso, nós temos que entender a seriedade do pecado e a majestade de Deus. E para que a gente possa entender isso, ele traz 4 conceitos aqui, que a gente vai discorrer sobre cada um deles hoje. Se possível um pouquinho mais, mas se a gente conseguir acabar pelo menos até a ira de Deus, a gente consegue seguir no cronograma previsto aí, tá? Então nós vamos falar, gente, dos conceitos bíblicos, tá? Da gravidade do pecado, qual é a responsabilidade moral do homem nesse problema do perdão, as culpas que existem. Nós temos a visão verdadeira e falsa dessa culpa e, de fato, a ira de Deus, né? Que vai quebrar essa visão de Deus é só amor. Não, cara, é amor e ira de Deus e nós vamos passar tudo por tudo isso hoje. Então, se eu perguntar essa pergunta bem objetiva, se você tivesse que definir o que é pecado, quem arrisca uma resposta aí? Vem uma pessoa aqui que não entende nada, cara. O que é pecado? Às vezes, para a gente é muito comum a gente estar no contexto de igreja, pelo menos semanalmente estamos aqui, ou até em mais encontros aí, em koinonia, etc, né? Mas aí, gente, uma pergunta básica. Qual é a resposta disso aí? O que é pecado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Talvez pudesse ser uma... O Damião está rindo, né? Talvez pudesse ser uma resposta simples, assim, né? Tudo que o ser humano faz que desonra e não glorifica a Deus, certo? Uma resposta mais assim, PV, Palavra da Vida lá, teologia. Essa é uma resposta que poderia ser dada, que de fato é o cerne do pecado, né? A gente está desonrando e não glorificando a Deus com as nossas atitudes ou pensamentos. Vamos lá. No Novo Testamento, nós temos 5 palavras gregas que são principalmente empregadas para pecado. Então me perdoem se o meu grego não está tão afiado assim, mas vamos ler junto aqui, ó. Amartia, né? Que significa o não atingimento do alvo ou fracasso em alcançar um objetivo. Faz sentido esse significado. Se eu sou uma pessoa, espero que todos nós aqui presentes sejam, se nós somos pessoas que a gente entregou a vida para Cristo, a gente quer honrar e glorificar a Deus, a gente já tem um propósito de vida. Nosso primeiro plano é esse, honrar e glorificar a Deus. Se esse é o meu propósito de vida, é o nosso alvo. Eu não estou atingindo o alvo, que é honrar a Cristo. E se eu estou fracassando em alcançar o objetivo, é pecado. Depois tem adiquia, que é iniquidade. Viver vamos falar assim, no que é errado, né? Poneria, mal de um tipo vicioso ou degenerado. Claramente isso também se torna um pecado. É a tradução, inclusive, da palavra. Parabasses, transgressão. O ir além de um limite conhecido. Né? Você vê que elas até são coisas que talvez se a gente colocar no liquidificador, né, dá para se somar, elas se somam, né? Anomia, a gente falou isso na última aula, né? A gente tem a antinomia, mas enfim, anomia norma há sem norma, então falta de lei. Você veja que isso aqui também, o que ele coloca ali, né? Falta de lei, o desrespeito ou violação de uma lei conhecida. Anomia, falta de lei. Você vê que
A falta de lei também é colocada aqui com essa tradução. A gente às vezes só enxerga o lado negativo da lei. E aqui a gente vai ver hoje que a lei ela tem o seu papel para que culmine na graça de Deus e tudo mais, tá? Então não ter lei é um problema, tá? Continuando. A lei moral de Deus não é lei do seu próprio ser somente, é também do nosso ser. Por quê? Vamos ler aqui Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, essa lei moral de Deus está em nós, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso aqui eu lembro que a gente teve um CTL aí, já faz um tempo considerável, com o Elder Cardim, sobre Romanos, foi bem legal, inclusive, de fazer aquilo lá. E que daí começou uma discussão, né? Se quem não tem conhecimento, começaram a dar aqueles exemplos, né? A gente vai ver um pouco disso hoje, de pessoas que talvez tenham alguma deficiência cognitiva, algum tipo de transtorno, enfim, ou pessoas isoladas, com um índio que vive lá numa aldeia e tal, né? E eu me apego muito, eu adotei, né? E eu me apego muito à resposta que eu tenho que ter cuidado para dar aqui, que o Cardim deu naquela aula lá, que ele falou que, de alguma maneira, existe uma comunicação entre o humano e a divindade, cara, através disso aqui. Então ele não precisa necessariamente ser um PhD aqui na... Que bom que a gente pode ter essa oportunidade de estar aqui e fazer o estudo juntos, né? Não só aqui em outros locais, mas... Existe uma maneira com que o ser humano pode se comunicar através disso aqui, né? Então essa lei moral de Deus não é só de Deus, está gravada em nós. 1 João 3,4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então está vendo que a lei ela acaba sendo necessária para que a gente entenda o que é pecado? Quem já estudou Deuteronômio, isso é o básico de Deuteronômio, né? Por que existia a lei daquela maneira? Para que a gente hoje pudesse saber, inclusive que a gente pudesse saber que a gente não consegue não fazer. O pecado é isso. A ênfase da Escritura, quer dizer, só através da lei a gente não tem a salvação, né? Aí esse é o cerne ali. A ênfase da Escritura, porém, é sobre a autocentralidade ímpia do pecado. Mateus 22:37 diz, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aqui, gente, às vezes pode ser um pouco estranho alguns conceitos que a gente vai ver agora, mas nós vamos discorrer aqui. Ó. Rejeitamos a nossa posição de dependência e procuramos ser independentes. O pecado, em sua essência, é a hostilidade para com Deus. Romanos 8,7 diz, por isso, o pendor, que também significa que a mentalidade, ou seja, o pendor ou a mentalidade da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Dentro desse conceito, gente, olha só, a autocentralidade ímpia do pecado manifesta a rebeldia ativa contra Deus. É a busca do livrar-se do Senhor Deus, a fim de colocarmos a nós mesmos no seu lugar. Parece um treco meio exagerado, né? Num espírito altivo de poderosidade divina. Quando eu estava lendo isso, cara, eu sou um pai de 3 crianças pequenas, né? A mais velha tem 6 anos. Não só eu, né? A Júlia, minha esposa também. A gente chega e fala assim, olha, a gente fica lendo as coisas de como educar filho e tudo mais, ok. E é sabido que, não só para criança, para adulto também é prejudicial, né? Mas quanto mais tempo de tela, isso não é um negócio positivo para a criançada, né? Então a gente faz uns combinados lá, você tem um limite diário de X minutos que você pode ver desenho ou jogar joguinho, alguma coisa assim. De repente, meu filho ele descobriu, de repente assim, ok, várias vezes, né? Ele descobre onde é que está escondido o controle da televisão. E ele liga a televisão. E ele tinha um recado claro, ele tinha uma ordem claramente dada. Filho, você tinha, sei lá, 30 minutos para ver desenho hoje. O seu tempo acabou. Você não vai mais ver desenho hoje, vamos fazer outras coisas, tá lá. Quando ele acha o controle, ele vai lá, liga a televisão e vê desenho de novo, o que ele está fazendo? Ele está desobedecendo aos pais. Agora, qual é a minha visão? Como é que eu vou lá brigar com o Jorginho, que sou um cara criativo para dar nome, né? Como é que eu vou lá brigar com o Jorginho? Falo, filho, você está querendo ser o papai? Você está querendo dar as regras da casa? Isso rola também, não rola? Porque é claro que eu não vou acusar a criança de querer fazer isso. Eu estou dando esse exemplo para trazer para o mundo adulto aqui.
O Jorginho não quer me desobedecer, ele não quer ocupar o lugar do papai e da mamãe, ele não quer ocupar o lugar de autoridade da casa. Ele só quer ver o desenho. Ele quer fazer, entre aspas, vamos trazer para cá que a gente está fazendo aqui, ele quer fazer o pecadinho dele lá. No mundo adulto, a gente também tem essa infantilidade, essa falta de maturidade e de compreendimento também. Cara, mas eu não... Meu Deus, esses crentes são tudo maluco, que história é essa, cara? Ó, quero me livrar de Deus, quero virar Deus, não tem nada disso, eu só quero fazer um pecadinho aqui, depois eu volto, entendeu? Eu dou uma desviadinha aqui do caminho, eu volto pro caminho. É mais ou menos isso. Só que a gente não é criança mais. E, infelizmente, nós temos pessoas que são crianças espirituais, não têm a maturidade para entender isso. O pecado não é só você ligar a televisãozinha e fazer seu pecadinho lá por alguns minutos e depois... E muitas vezes o adulto consegue fazer escondido, não vai ter pai e mãe vendo lá para tentar admoestar a pessoa. Mas quando a gente faz isso, cara, a gente está desobedecendo a Deus. Então por isso que ele fala aqui, ó, a gente quer se livrar de Deus. Isso faz sentido, não faz sentido? Se Deus nos passa uma ordem clara de que é pecado, o pecado é algo que nos separa dele, a instrução é clara, não faça isso, eu vou lá e faço, eu estou desobedecendo a ele. E eu quero me colocar no lugar dele. Eu quero ditar minha própria regra. Eu quero ter a autoridade para fazer as minhas coisas, por mais que eu saiba, que aí é pior ainda, né? Por mais que eu saiba que é errado. Então, gente, eu acho que com essa ilustração fica um pouco claro que não é nenhum exagero quando o John Stott coloca isso aqui. Que a gente quer ocupar o lugar de Deus. Não, de fato a gente não quer ocupar o lugar de Deus, mas a gente acaba fazendo de uma maneira objetiva isso. Depois ele comenta desse cara aqui, que é o Emil Brandner, que ele resume esse pensamento em seu livro. Ele fez um livro chamado Homem em Revolta. Claro que também está tudo em inglês, tá? Esse também não achei em português. Pecado é desafio, arrogância, desejo de ser igual a Deus. De novo, tá vendo? Ó, desejo de ser igual a Deus. Por quê? Esse desejo de ser igual a Deus, pessoal, é a questão de autoridade. Eu quero definir o que eu faço, o que é certo e o que é errado, cara. Eu não quero... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu frequentei uma igreja em Curitiba durante muito tempo, porque eu sou de Curitiba. E daí tinha um cara que... Enfim... Pessoas mais jovens, há muito tempo atrás existia um negócio chamado aparelho de net. Alguma coisa assim. Você via TV a cabo, você tinha que ter um aparelhinho. Acho que hoje ainda deve ter algumas coisinhas parecidas, né? Mas enfim, mas antes era só isso que você tinha, né? Para você poder ter os canais pagos, vamos falar assim, né? E esse aparelhinho tinha os canais adultos. Eu estava conversando com um cara que era cristão, ele falou, não, cara, isso aí Deus já sabe. Eu falei, óbvio que eu sei que Deus sabe, né, cara? Ele, não, cara, eu tenho lá, eu assisto as coisas mesmo, meus filminhozinhos adultos, mas é claro, né, cara, me arrependo, daí eu oro e depois Deus... Eu me acerto com Deus, faço oração e... Tá vendo como o cara vivia na iniquidade? Até que um momento aconteceu uma outra coisa que eu vi em púlpito de igreja. Um outro cara, não é o mesmo cara, um outro cara, ele entrou no púlpito, aí o cara tirou de uma mochilinha assim, cara, o aparelho do net tudo quebrado. E o cara falou, cara, eu não vou ter mais isso em casa, porque ele não conseguia não pecar. Porque aquilo ali era um instrumento que abria uma porta para ele pecar. Com esses filmezinhos adultos. Então, gente, quando a gente vê uma pessoa chegando nesse ponto, ele está entendendo o que é o pecado. Ele está se submetendo à vontade de Deus. Ele não quer mais ser autoridade. Porque a pessoa que me falou isso era uma pessoa cristã. Ela conhecia de Bíblia. Só que, gente, é o pecadinho. Todo mundo peca. Tá vendo o problema da gente superficializar? A gente... enfim... Não dá, e essa é a pegada que nós vamos ver muito forte hoje. A gente não dá a devida seriedade para as coisas. E isso é algo que nos coloca numa posição de autoridade que a gente quer ser Deus. Eu vou definir o que eu vou fazer ou não. Não me importa se eu peco contra Deus. Continuando. Asserção. Asserção é uma palavra que os caras juntaram, né? Uma afirmação assertiva. Então, quando a gente fala asserção, é um reforço, né? Uma afirmação assertiva da independência humana contra Deus. Constituição da razão humana, da razão autônoma, moralidade e cultura. Será que nos dias de hoje, gente, essa última frase aqui faz sentido para nós? A gente não leva. Dentro do que a gente dentro dessa independência humana, mesmo de pessoas não cristãs, porque somos todos humanos, certo? Então, dentro dessa construção de cultura, moralidade, essa razão autônoma que nos coloca nessa posição de querermos ser independentes em relação a Deus, a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, será? Algum país hipotético, tipo o Brasil?
Ao entendermos esses termos de pecado, que são expressões desse espírito de revolta, entenderemos a confissão de Davi. Em Salmos 51:4 ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E aqui, para quem não lembra, gente, qual é o contexto dessa passagem, né? Ao cometer adultério com Batseba e ao arranjar para que Urias, o marido dela, fosse morto na batalha, Davi havia cometido ofensas extremamente sérias contra eles e contra a nação. Veja, e também, ofensas, delitos. Aqui é a mesma tradução, aquela palavra usada para delito é a mesma aqui, tá? Ofensas, delitos, que também podem ser usadas para pecado. Contudo, eram as leis de Deus que ele tinha quebrado, e por isso eram contra Deus que, em última análise, ele havia pecado. Esse era o verdadeiro pecado de Davi ali. Ele pecou contra Deus. Ele ofendeu, ele fez delito contra os irmãos dele ali, né? Aí ele traz, ficou claro isso aqui, pessoal? A questão da gente se colocar em posição de independência não parece tão absurdo. Agora não aparece, espero que você tenha esse pensamento hoje. Não é tão absurdo que a gente fale isso, que a gente quer assumir a posição de Deus quando a gente releva o pecado, porque é isso que acontece. Esse psiquiatra citado aqui pelo John Stott, americano, Carl Menninger, em seu livro O que foi feito do pecado, interrogação, olha que interessante, isso em 86, hein, pessoal? Escreveu sobre o desaparecimento da palavra pecado, que hoje pouco se ouve. Eu repito o que eu já falei hoje aqui, a gente é acostumado a escutar nesse contexto, mas vocês quando saem aí para trabalho, outros nichos sociais que não são grupos cristãos, você vê alguma pessoa falando, nossa, pequei, estou preocupado com o pecado? Então, o que esse psiquiatra, quando ele escreveu esse livro aqui, foi uma percepção que esse cara teve de que o termo pecado, ele saiu da sociedade como vamos falar assim, como uma normalidade da sociedade, sendo você uma pessoa cristã ou não. E daí ele coloca 3 pontos aqui. Primeiro, muitos pecados antigos têm se transformado em crimes. Então, hoje, no dia a dia, o que a gente sabe que obviamente é pecado é apenas crime. Não tem mais associação a desonrar a Deus. É crime, tem a lei penal, vai ser preso, não vai ser preso, etc. Responsabilidade pela sua solução passou da igreja para o Estado. Em muitos aspectos isso aconteceu, né? Por exemplo, a gente tem aqui situações hoje que menores de 18 anos... Você não pode tirar a carteira de motorista, ou carta, como é que fala aqui no interior de São Paulo. Mas, menor de 18 anos, se você quiser, pode fazer a operação para mudança de gênero, de sexo. Pode fazer. Você não precisa autorização do teu pai para fazer. Então, você está vendo aqui, ó, o Estado está começando a incorporar algumas coisas que ninguém pensa que isso é pecado mais. Não, isso é lei. Nós temos lá o Poder Legislativo, vai fazer as leis, e o ordenamento a gente obedece o que está escrito lá. E essa aqui, na minha visão, é a mais pesada, porque eu acho que ela é a mais comum que a gente ocorra. Irresponsabilidade coletiva. Que seria isso aqui, ó, capacitou-nos a transferir a culpa do nosso comportamento individual desviado de nós mesmos como indivíduos para a sociedade. Então, você já escutou aquela frase clássica, não, mas que todo mundo faz. Eu que trabalho aí no mundo comercial, digamos assim, bem agitado, eu já escutei de dono de empresa, de caras riquíssimos. Falei, cara, isso no dia de hoje, mesmo após Lava Jato e papapá. Porque eu já passei por isso no passado, que eu não quis pagar o agiota lá, a famosa molhadinha de mão. Se eu não pagar, eu não levo. Os meus concorrentes pagam. Então eu pago, cara, senão eu quebro, eu fecho a empresa. Tá vendo aí responsabilidade coletiva? Todo mundo faz, cara. Se eu não fizer, eu tô fora, então eu vou fazer. Ele não pensa em pensar de outra maneira. Durante muito tempo eu treinei atletismo. Eu vi várias vezes atletas injetando anabolizante para competição. Atletas olímpicos, eles falam isso. Falam, cara, você chega num nível de eficiência esportiva e atlética que eu não consigo passar disso aqui mais. Se eu não anabolizar, eu vou perder para os caras. Vou perder para as outras mulheres lá. Eles vão render mais do que eu. E quem já foi atleta que sabe que a cabeça de um atleta é extremamente competitivo. Tanto que teve uma Olimpíada, que eu não lembro exatamente qual foi, Atlanta ou Barcelona, mas enfim, que um pessoal fez um teste, ficou famoso na época esse teste, que eles perguntaram para os atletas, olha, se eu chegasse para você agora aqui, ó, com uma nova droga que os exames antidoping não pegam,
e você tivesse garantia 100% de certeza absoluta que você ia ser campeão ou campeão olímpico se você tomasse. Porém, você morreria em 10 anos, alguma coisa assim. Quase 90% falou que tomava a droga. Aí repetindo a pergunta, agora baixou de 10. É a mesma coisa, você vai tomar anabolizante, você vai ser campeão olímpica, só que agora vai reduzir para 5 ou 3 anos, alguma coisa assim. Caiu 5, 6, 7%. Tá vendo como é? A gente tem essa visão, né? Essa irresponsabilidade coletiva. Daí quando eu coloquei esse símbolozinho aqui, que a gente já discorreu um pouco dele lá no comecinho, que é esse que de fato é o símbolo nazista, é a suástica nazista, porque a gente viu lá que tem a suástica que não é a nazista, mas enfim, que inspirou a nazista. Por que eu coloquei isso aqui? A gente vai finalizar temos 2 minutinhos para o intervalo, caso ele toque hoje, mas alguém já ouviu falar ou lembra de um cara, um sobrenome chamado Goebbels? Cara famoso, estava lá do ladinho do Hitler na época nazista. E qual que era o papel do cara? Ele era o marqueteiro do nazismo. Então, cara, como é que a gente vai falar para uma população que a gente tem esses princípios e a gente vai fazer esses caras acreditarem nisso, eles vão seguir a gente e nós vamos transformar uma nação, talvez não todos, claro, né, mas a gente vai se transformar numa nação nazista, não é um grupo político que ascendeu ao poder que tem esse pensamento. Como é que a gente vai fazer o povo seguir a gente? Claro que a gente nem tem tempo para entrar aqui em detalhes, mas a Alemanha ela estava quebrada nessa época, antes da ascensão. Então, você tem um povo que está quebrado, inclusive economicamente, o pessoal passando necessidade, toda a população. Daí aparece um líder falando, cara, que nós não somos quebrados coisa nenhuma. Nós somos a raça ariana, nós somos a melhor raça do planeta. E começa a inflar o ego dos caras. E aí vem esse Goebbels por trás. Depois eles ascendem ao poder de fato, né? Já escutou aquela frase, como é que era? A mentira dita 1000 vezes, repetida 1000 vezes, acaba virando verdade? É desse cara, o marqueteiro do Hitler, o Goebbels. Eles controlaram todas as comunicações da Alemanha da época e ficavam passando só o que eles queriam. Vou resumir porque vai dar horário. O que combinou? Você teve milhares de alemães acreditando naquilo, que eram superiores, raça ariana, antissemitismo, matando o judeu, participaram disso. Porém, você acha que quando chegar lá num julgamento, quando esse pessoal estiver perante a Deus, você acha que isso aqui vai colar? Nossa, mas calma, né? Eu não estou falando que é fácil, tá, gente? A gente já falou isso em outra aula. Como seríamos nós, se nós fôssemos alemães vivendo naquela época? Como é que a gente reagiria? Não sei. Talvez alguns de nós caíssem nisso? Possivelmente, não sei. Porém, isso aqui é uma desculpa? Poxa, eu fui alemão, vivi na época nazista. Eu fui induzido a acreditar naquelas coisas, matei judeu com os caras lá. Essa irresponsabilidade coletiva será que cola para eu justificar um pecado? Porque tudo que eles fizeram em última instância de novo foi pecado, certo? Cola? Não, mas nós vamos continuar vendo. Então, gente, paramos aqui. Nós falamos dessa irresponsabilidade coletiva, ou seja, o meio social, a maneira coletiva com que nós somos, às vezes, nós temos essa tendência de fazer e usar como muleta justificativa, não vai colar. O pecado ainda vai ser o pecado, e o pecado, cara, o pecado não é coletivo. Pode ser uma coletividade pecando, mas o pecado, ele é teu, é individual. Muito bem, para finalizar, ficamos um slide só de finalizar esse tema antes de ir para o intervalo. Menninger fez um apelo não somente pela volta da palavra pecado ao nosso vocabulário, mas também pelo reconhecimento da realidade que ele expressa. Rodolfo veio falar conosco aqui no intervalo que ele até estava pesquisando de quantas novelas aí, sei lá, anos 90, começo dos anos 2000 aí, uma emissora de televisão fez com a palavra pecado. Então, não é só a questão que a gente utilize a palavra pecado novamente, mas também com todo o significado e o sentido de existência dela em si, né? E aqui ele só reforça para finalizar. A utilidade de reviver o pecado no sentido da palavra pecado é a responsabilidade que também seria revivida com ele, né? Porque a gente sabe que a língua é viva, né, gente? Várias palavras no decorrer dos anos aí, elas existem, elas mudam de significado, né? Não é o que a gente quer que aconteça. Bem, dito isso, nós vimos a gravidade aqui do pecado.
Nós vamos falar agora sobre o segundo ponto que o John Stott ele quis abordar conosco, que é a responsabilidade moral humana com relação ao pecado. Essa frase, gente, agora eu vou fazer uma famosa pergunta yes, no answer, sim ou não. É justo culpar seres humanos por sua má conduta? Sim ou não? Sim. Alguém acha que não? Levanta o braço, não vai aparecer no vídeo, fica tranquilo. Que todo mundo acha que sim. Então, temos um consenso aqui coletivo. É justo culpar os seres humanos por sua má conduta? Sim. Aqui, de novo, John Stott começa com alguns questionamentos. Será que nós somos realmente responsáveis pelas nossas ações? Parece meio bobinho, gente, o que a gente vai fazer de pergunta aqui no início, mas vocês vão ver que essas coisas existem nos dias de hoje. Tá? Eu vou dar algum exemplo para vocês. Somos realmente responsáveis pelas nossas ações? Será que a gente não é vítima? Afinal de contas, a gente sofre mais pecado dos outros do que a gente peca contra os outros. Parece que faz sentido isso? A gente ser vítima, já que tanta gente peca contra mim, eu também vou pecar contra eles e de volta na irresponsabilidade coletiva de novo. Opa, mas também tem uma parada que é química corporal. Eu estou com algum desequilíbrio hormonal temporário que eu posso usar como justificativo. Então eu não posso ser culpado pela minha má conduta. Ou temperamento herdado. Esse temperamento ele coloca aqui em três frentes, né? Pode ser algum tipo de ambiente de criação que você cresceu, o tipo de educação que você teve, ou o nicho social que você viveu. Será que algum desses ambientes que te fez ter um temperamento específico justifica ou te isenta de você ter alguma culpabilidade pela sua má conduta? Vamos ver. Embora o John Stott alerte sobre isso, eu acho que é muito devido ao alerta, a gente não pode comparar a lei de Deus com a lei penal brasileira, ou qualquer lei que seja humana no mundo. Mas, de novo, nós temos limitações linguísticas para expressar as coisas divinas, então a gente vai fazer uma analogia com as devidas ressalvas. Então, falando aqui de Brasil, nós temos a lei criminal. Ela assume que as pessoas têm o poder de escolher obedecer ou quebrar. Tá aqui. Você vive, por exemplo, eu tenho um amigo, cara, que ele é muito engraçado. O cara é de Minas Gerais. Aí, o que aconteceu com ele? Ele veio passar férias em São Paulo, capital. Aí ele me ligou, ele passou as férias e voltou, mas me ligou enraivecido. Como é que eu faço para não pagar essa multa? Eu falei, cara, que multa, cara? Não, cara, olha só. Eu não sou de São Paulo. Eu sou de Minas Gerais. Diabo que eu vou saber que existe essa porcaria, essas coisas de rodízio. Ele foi passear em São Paulo, era rodízio dele, tomou multa. Daí ele falou, não, isso não pode ser. Eu falei, cara, não tem o que fazer, velho. Porque isso é uma legislação da cidade, você tem que saber. Você passou no rodízio dos caras, não interessa, cara. Você podia ser de onde que fosse. Você ia tomar multa e, de fato, tomou. Você não tem como recorrer disso. Eu tenho parentes da minha esposa que foram passear na Argentina. E você sabe que sempre rola aquele amor venceu entre brasileiro e argentino, né? Na média. E daí, eles têm a lei da Argentina. Eles sabem que a lei brasileira é diferente. E lá tinha uns esquemas, cara, que... Eu não vou lembrar o certo, mas aqui no Brasil a gente tem que andar com um sinalizador, né? No carro. Na Argentina você tem que ter dois. Aí o policial parou o brasileiro, que era tio da minha esposa. Era não, é porque não morreu ainda. Ele falou, legal, que bom que você tem. Cadê o segundo? Não, como segundo, cara? Eu só tenho, não... Na Argentina é 2, multa. Então, gente, assim, a lei estabelecida aqui entre nós, a primeira coisa, tem que saber, né? Você não pode ligar que não tem ciência da lei, né? Então fica a dica, vai viajar para outro país, dá um Google antes, vê assim, possíveis sacanagens de lei, né, para brasileiros. Aí você pega as pegadinhas. Entretanto, a responsabilidade do crime pode ser atenuada e até mesmo excluída por certas condições justificadas. Estamos falando da tipificação de lei, que a gente chama de lei positivada, né? O ordenamento jurídico brasileiro, no caso. Então, por exemplo, ele cita, de fato, isso aqui está no livro do John Stott, ele cita como exemplo, nós temos aqui, por mais que o direito brasileiro, agora um pouquinho mais técnico, o direito brasileiro seja civil law, nós temos dois tipos de direito, né? O civil law e o common law. Estados Unidos é common law, mas esses conceitos, princípios, eles têm algumas coisas que são parecidas. Então nós temos esse conceito aqui, ó, crime culposo e doloso. Então, quando eu falo que você tem
quando eu falo que você cometeu algo que você é uma pessoa que você é atribuído para você a culpa, você é culposo, é esse exemplo aqui, ó. Então você está dirigindo, você foi negligente e você atropelou uma pessoa. Você não queria matar a pessoa, porque se você quisesse, aí seria dolo. Você fez com intenção. Porém, você cometeu um ato que infringe a lei criminal. Está lá na lei, a gente vai ver isso. Não pode matar. Homicídio simples, você não pode matar uma pessoa. Poxa, mas eu não quis, cara. Eu fui, sei lá, fazer alguma coisa no carro e não percebi. Beleza. Isso é um atenuante de pena. Você vai ser preso com uma redução de pena. Agora o dolo é isso aqui, né? Você de fato, você quer lá e você estrangula a pessoa e mata. Você quis fazer isso. Aí é dolo. Aí você vai pegar possivelmente a pena máxima ali que tem a tipificação do ocorrido. Isso aqui é o direito penal nosso, ó. Homicídio simples, no artigo 121. Já escutou aquele negócio que eles falam quando eles prendem os caras, que eles foi enquadrado? Porque geralmente ele é enquadrado em algum artigo. Os caras até sabem os numerozinhos das coisas que eles fazem, né? Melhor do que nós, inclusive, porque eles fazem, mas enfim. Homicídio simples, artigo 121. Matar alguém. Ordenamento jurídico, Código Penal Brasileiro. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena, se o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, domínio de violenta emoção, esse é clássico, a gente sempre fala disso, né? De violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz, quem está analisando e vai sentenciar o caso aqui, pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então você tem onde é que o juiz pode navegar, né? Então, sei lá, você não tem uma pessoa que tem uma índole de matar alguém, mas você vê alguma coisa que você entra assim, não quero citar casos, porque geralmente são casos horríveis, né? Mas você entra num estado de violenta emoção. Você não quer matar a pessoa, mas quando você vê, você matou. Você vai ser preso. Mas o direito, ele te vê uma possibilidade, teoricamente, que você não está em razão, né? Teu espírito saiu do corpo aqui. Artigo 26 fala... É isento de pena o agente que, por doença mental, você veja que aqui já não é violenta emoção. Isso aqui é uma disfunção, né? Então, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, isso aqui é um artigo 26 do Código Penal, redução de pena. Então, ele fala lá, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto, retardado, e repete ali, né? Então, o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente que ele trouxe o exemplo, ele não, né? Eu coloquei o exemplo brasileiro do que ele trouxe do common law lá dos Estados Unidos. A gente tem como reduzir penas. Agora vamos trazer essa visão de leis humanas para o de fato que o John Stott quer falar. Assim, a responsabilidade legal depende, como a gente viu aqui, da responsabilidade mental e moral. Eles chamam isso de mens rea. Mens rea é uma abreviação que eles falam para a intenção da mente e da vontade. Porque não adianta só eu ter feito algo, como atropelar uma pessoa, por exemplo. Se eu atropelei, o mens rea foi sem querer, foi uma negligência, uma imprudência minha, é uma coisa. Se eu quis, de fato, peguei o carro e fui perseguindo a pessoa e matei a pessoa, esse é o mens rea que eles falam. O que era o subjetivo por trás, se você teve a intenção ou não de fazer. Então, as objeções baseadas na falta de conscientização ou de controle, porém, sempre necessitarão de ser definidas com precisão e constituem-se exceções. Por que ele está falando isso? Gente, existe um ordenamento jurídico. Tem algumas exceções, beleza. Mas, a priori, qual é o entendimento? Que todos têm uma capacidade de ter um raciocínio para definir, né? Uma capacidade de definição da decisão não, né? Ele tem uma capacidade de decidir o ato que ele vai ter. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? O que foge disso, que pode entrar nas tipificações ali de redução de pena, são exceções nas leis penais. E aí eu pergunto para vocês de novo, a gente começou com essas perguntas, né? Visto isso, aí eu pergunto de novo, é justo culpar seres humanos por sua má conduta? Será que é justo? Então será que realmente a gente é responsável pelas nossas ações? A gente pode ser vítima, a gente pode ter uma interferência química que faz a gente fazer alguma coisa, ou um temperamento herdado. Porque, de fato, se a gente entrar em discussões mais superficiais, a gente vai ter debates nesse campo, mas não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Tem uma parte aqui que eu acho que é aqui que eu vou comentar. Então, vamos continuar aqui, ó. O acusado pode...
Perdão, o acusado não pode apelar para a sua herança genética ou criação social como desculpa ou negligência ou para negligência pessoal, que é aquela questão, né? Se atropela sem querer, culpa não é dolo. O procedimento de julgar, condenar e sentenciar dos nossos tribunais descansa sobre o conceito de que os seres humanos são livres para fazer as escolhas e responsáveis pelas escolhas que fazem. Então eu repito a parte final, porque essa frase é muito importante, o conceito disso aqui. Ó. Esse conceito, os seres humanos são livres para fazer escolhas e também são responsáveis pelas suas escolhas. Tá? Essa é a regra. A exceção, exceção. Continuando, admitimos que somos condicionados por nossos genes e por nossa educação. Então, nós admitimos isso. Mas o espírito humano, para não mencionar a mente cristã, protesta contra o reducionismo segundo o qual o ser humano não passa de um computador, entre parênteses, programado para realizar e responder, ou um animal à mercê de seus instintos. Aqui, gente... eu queria ter lembrado o nome desse cara, mas eu não lembro. Ele é um cara que, para quem vê YouTube aí, ele é um neurocientista famoso e sempre está em podcast, discutindo com esses caras que são pops do YouTube e tal, do Brasil. E ele fala isso, que a visão dele como um neurocientista, o cara é profissional dessa área. Ele afirma isso aqui. Ele não acredita de fato que a gente tem escolha. Ele é contra... Então, isso é uma coisa atual. Um profissional dos dias de hoje aqui no Brasil. Ele não acredita nisso, que existe alguma liberdade para que o ser humano faça escolha e que a gente é responsável pelas escolhas. Ele não acredita. Ele acredita que você chegou onde você chegou, do jeito que você chegou, porque você tem uma história de vida, você teve coisas que moldaram as convicções do que você pensa, e inevitavelmente, se você estiver numa situação X, você vai reagir do jeito Y. E o cara afirma, ele fala, eu sei que eu vou ser criticado e papapá, mas porque eu já fiz estudos, enfim, as análises que a gente vê aí, a gente entende que o ser humano e ele fala isso, é meio robotizado. Ele fala computador, mas é meio robotizado. Existe uma programação que você vai responder sempre de um jeito. Então, tá vendo? Isso foi escrito em 86. Nos dias de hoje, a gente vê em podcasts gente profissional, obviamente que não tenha o entendimento e nem talvez a concordância da mentalidade cristã, afirmam isso hoje, nos dias de hoje. Ou animal. Eu tava... Cara, enfim, eu tava não tinha nada a ver, cara. Era um negócio de trabalho e daí eles estavam fazendo um treinamento. E daí nesse treinamento eles dividiram as pessoas, né? Eles dividiram as pessoas. Falou, olha, cada um de vocês ganha um papel. E nesse papel tinham várias perguntinhas assim. E você tinha que responder. Se aquela pergunta você era a favor, parcial, contra parcial, neutro, contra ou extremamente contra. Depois que você responde o papel, falou assim, olha, então agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um item que você foi extremamente a favor ou extremamente contra. Você vai ter que encontrar aqui no salão aqui alguma pessoa que foi o oposto, extremo. Então, se você foi extremamente contra, a pessoa vai ter que ter sido extremamente a favor. Beleza? Beleza. Aí, no exemplo que eu tinha colocado extremamente contra, foi uma questão sobre a adoção de crianças. A adoção de crianças. Então, se eu era a favor ou contra um determinado tipo de pessoas adotarem crianças. É porque é polêmico pra caramba isso, né? Eu fui extremamente contra. Até porque, cara, eu tenho... Não são amigos, mas são colegas próximos que eles conversam comigo porque, infelizmente, eles não conseguiram engravidar de maneira natural e eles estão na fila de adoção. Então, e assim, ele me conta detalhes de como é que é o processo, anos esperando, cara, para poder ter a possibilidade de adotar uma criança quando surge ali enfim, a possibilidade. Então era um assunto que eu não era leigo, tá? E daí eu fui encontrar com uma pessoa que ela era extremamente a favor da adoção de crianças, de acordo com o que a pergunta detalhava lá. Daí começou a discussão. Cara, as pessoas foram discutindo e foram acabando, e eu estava discutindo com essa mulher. As pessoas que foram acabando a discussão, cara, começaram a formar uma rodinha em volta de nós, e todo mundo vendo a discussão, e a gente ali falando, e a maior parte das pessoas, não tanto para minha surpresa, concordavam mais com a mulher. Porque ela tinha uma filha que ela se enquadrava nas condições da pessoa que poderia adotar uma criança, que eu era extremamente contra.
E de novo, cara, as pessoas, elas entram nessa parte superficial. Ela fala, para você é muito fácil falar isso, Jorge, porque você não tem um filho nem uma filha assim. Eu tenho. A minha filha é única. E a minha filha é desse jeito. Quer dizer que ela não vai poder adotar uma criança? Daí já começa aquelas coisas que não tem nada a ver. Porque daí começa, né? Porque você tem a visão que você acha que ela é pecadora. Daí a gente é conservador, entendeu? A gente é rústico, a gente é, enfim. Eles veem isso como uma coisa negativa. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Você tem que separar a pessoa do que a gente considera que é errado. Daí eu citei o caso desse cara que está na fila. Falei, gente, vocês falam que... Então, gente que não tinha nada a ver com o debate, tinha que ser só eu e ela. Então você é a favor de que essa criança ela fique largada na rua e não tenha uma casa? Eu falei, cara, vai ver as filas de pessoas que estão atrás de adoção. Você não invente hipóteses que não são reais, isso não acontece. Tem uma galera querendo adotar, cara. Não é isso. Eu tenho algumas particularidades de crença e a minha visão é essa. E depois eles trazem para o lado pessoal. Eu falei, gente... Se isso acontecesse com meu filho ou com a minha filha, que de fato hoje eu tenho 3, se isso algum dia acontecer, eu vou amar meu filho. Eu não vou expulsar de casa, eu não vou tratar mal a pessoa, assim como eu tenho amigos nessa condição que você fala, que eu convivo, sem nenhum problema. Só que eu sei separar, cara, a pessoa das coisas erradas. Se meu filho for, é claro que é uma comparação talvez seja superficial, se meu filho for que nem antigamente fazia muito, né? Americanas, o pessoal pegava chocolate, colocava no bolso e ia correndo, né? Se meu filho roubar chocolate lá na Americanas, cara, eu vou repreender ele. Eu não vou deixar de amar meu filho. E sabe o que aconteceu? Essa mulher, cara, ela começou a chorar na discussão. Porque aquele negócio, você vai relevando as coisas. A noção do pecado, caras, não está mais no dia a dia dos seres humanos. E do que ela fez? Obviamente vocês já entenderam, né, cara? A filha dela era homossexual e a pergunta era se eu era a favor ou não da adoção de um casal homossexual de crianças. Depois que eu falei tudo que eu falei sim, eu sempre deixarei claro que eu sou contra esse ponto específico, que é um pecado como qualquer outro. Ela não é pior por causa disso, tua filha. Aí ela começou a chorar, Adelaide. Esses dias eu fui numa balada, e é triste, cara. Dá vontade de dar risada, mas é triste o negócio. Porque ela foi numa balada homossexual, porque ela, na visão dela, ela foi absorvendo isso e entrando dentro do contexto do mundo que a filha dela vivia. Daí ela falou, não, pra mim sempre foi normal, porque como era minha filha, eu fui aceitando essas coisas na minha casa, então eu sempre vi mulher com mulher. Aí quando eu cheguei nessa balada, que a gente entrou assim, deu olhei pro lado, cara, tinham 2 caras, uns caras fortes, bonitos, barbudo, que pra mim sempre foi a expressão da masculinidade, sabe? Os caras fortão, barbudão, assim, daí quando eu olhei pro lado, os caras conversando, de repente, pum, estavam se pegando na balada. E ela começou a se sentir mal. Tá vendo como é que é o negócio do negócio que fica gravado no coração? No fundo, cara, tem uma fagulhinha ali, sabe? Da lei moral de Deus em nós. Tem, cara. E ela começou a chorar na frente de todo mundo. E daí entrou lá o instrutor, teve que parar o negócio, porque a gente tava minutos com todo mundo, virou um palco aquele negócio, né, cara? Mas pra você ver, é assim, caras, é assim. Então quando a gente volta pra cá, ó, nós somos... Agora eu nem lembro que eu me estendi no exemplo, onde é que eu tava? Estava aqui, ó, a questão de ser robotizado do computador. E também tem essa questão de animal. Porque deu um cara que quis começar a defender isso. Falou, não, mas sabe por que existe homossexuais? Eu falei, por que existe homossexuais, cara? Me explica, já que você tem resposta. Isso é um controle de natalidade. É um controle de natalidade. Porque é normal, acontece... Eu estava vendo lá Discovery Channel e daí estava lá. E o cara, obviamente, você já vai entendendo onde eu vou chegar, né? O cara estava vendo Discovery Channel e estava tendo uma reportagem lá dos caras que eles descobriram leões gays. Imagina, leão, o rei dos animais. É gay, cara. Sabe por quê? Porque tem que ter controle da natalidade, então a gente também tem. Eu falei, pois é, cara, mas eu não sou adepto da coprofagia. Que eu aprendi essa palavra vendo o cachorro da minha sogra. Coprofagia é o ato, exatamente, tem gente que sabe o que é. A coprofagia é o ato da ingestão de fezes. Você já viu o cachorro que faz fezes e come? O nome disso é coprofagia. Eu falei, pois é, cara, eu também não saio comendo cocô porque cachorro faz, né? Virou meio que um circo a discussão lá, mas enfim. Então, isso aqui, gente, a gente não pode se reduzir isso aqui, sabe? Essa questão aqui, ó. A gente não pode aceitar se reduzir a isso, o nosso espírito, a mente cristã, que a gente é programado ou a gente só
é um resultado de respostas de instinto animal. Isso até faz parte de nós, mas a gente não é isso. Essa não é a nossa essência. Vamos continuar. Vou tentar acelerar um pouquinho agora. 10h45, nós temos mais 15 minutinhos para sair, comprar almoço ou fazer, né? Vamos lá. Por favor, não se empolguem com esse exemplo horrível, a não ser que você seja o cachorro da minha sogra. Quando uma alternativa nos apresenta, sabemos que somos capazes de escolher e quando fazemos uma escolha errada, reprovamos a nós mesmos, porque sabemos que podíamos nos ter comportado de modo diferente. Não vou dar exemplo, pensa você aí. Todo mundo tem um pecadinho, que a gente é aquele que... a gente é 99% anjo perfeito, mas aquele 1% a gente tem a dificuldade, né? É isso aqui, cara. E quando você peca, o que acontece? Não acontece com você, mas não é na hora. Sabíamos que podíamos ter nos comportado de modo diferente. Então, cara, a gente tem a parte cognitiva funcionando. A gente sabe que a gente pode escolher. Você pega e você fala, não acredito, cara, fiz de novo isso. Não é fácil. Não é fácil. Podemos especular acerca da extensão a que as pessoas são pré-condicionadas pela constituição, de novo, e condição dos cérebros, pela estrutura psicológica que herdaram ou adquiriram, pelo curso cego e inevitável da natureza, entre parênteses, ou pela soberania de um Deus Criador, para se comportem do modo como fazem. Mas, por outro lado, é possível afirmar inequivocamente que não há motivo nenhum para supor que os homens comuns estão enganados em sua firme convicção de que têm, dentro dos seus limites... Então veja, cara, a gente entende isso, cara. Nós somos seres emocionais? Somos. Somos passíveis de violenta emoção? Somos. Somos seres químicos? Somos. A mulherada aprende isso mais cedo que os homens. Nós somos sujeitos a tudo isso. Então, nós temos limites? Temos. Nós sabemos disso, mas nós temos a liberdade de escolhação genuína e que esta traz necessariamente uma medida correspondente de responsabilidade moral. Se a gente tem, gente, uma possibilidade de escolha, nós temos responsabilidade moral. Possivelmente todos nós aqui presentes, se você pecou, a última vez que você pecou, se você lembrar, você teve a opção de não pecar. Possivelmente. E isso vai acarretar numa responsabilidade moral sua, nossa. Aqui, gente, o John Stott ele trouxe, que na época era recente, né? Tipo, era 4 anos antes do livro ser escrito, no evento Cristianismo Contemporâneo de Londres, que foi em 82, olha só, eu nasci nesse ano, intituladas Livres para Ser Diferentes, chegaram à mesma conclusão essas 3 pessoas, quero agilizar, eu vou gaguejar aqui. Chegaram à mesma conclusão 3 pessoas, o professor Malcolm. A pegada é o seguinte, ó, tinha um professor, tinha um psicólogo, geneticista. Perdão, esse professor era de psicologia. Então nós tínhamos um psicólogo, um geneticista e um teólogo. E eles juntos, nessa conferência, eles chegaram nessa conclusão aqui que eu vou ler com vocês. Investigaram as influências da natureza humana, né, a nossa herança genética, da nutrição, tudo que chega para nós aqui na esfera social, né, do que a gente é alimentado para nos tornar o que nós somos, e da graça, essa iniciativa amorosa e transformadora de Deus. Então todos esses espectros foram analisados. Sobre o comportamento humano, concordaram que estas coisas, evidentemente, tanto amoldam como restringem o nosso comportamento. Entretanto, suas preleções foram uma rejeição vigorosa e interdisciplinar, isso que é legal, do determinismo, ou seja, não tem robotização aqui, cara, não tem instinto animal. E uma asserção, de novo, uma afirmação da responsabilidade humana. Todos eles, em todos os espectros, não descartam. Existe a responsabilidade humana. Seja psicólogo, seja geneticista ou seja o teólogo. Depois, isso aqui foi um texto que eles elaboraram neste evento. Não somos autômatos, incapazes de fazer qualquer coisa, a não ser reagir mecanicamente aos genes. Está vendo? A gente tem gente, como eu te falei, pessoas nos dias de hoje que falam isso. Aos genes, mecanicamente reagir aos genes, ambiente ou até mesmo a graça de Deus. Somos seres pessoais, criados por Deus para si mesmo. Além do mais, o que Deus nos deu não deve ser visto como um dom estático. Nosso caráter pode ser refinado. Nosso comportamento pode mudar. Tá vendo? Programação não vai ter muito disso, né, gente? Nossas convicções podem amadurecer, que nunca mudou, né? Nossas dádivas podem ser cultivadas. Nós, de fato, somos livres, que era o tema do evento, né? Somos livres para ser diferentes. A Bíblia dá ênfase à influência de nossa herança, o que somos em Adão. Quem já escutou a Rota 66 lá do Lissaião, ele fala o termo que
Não acredito que ele tenha criado, mas ficou um pouquinho mais famoso pelo rótulo 66, que é o DNA pecaminoso. Ele fala que o ser humano tem o DNA pecaminoso. Então a gente reconhece isso e dá ênfase nisso, né? O que somos em Adão. A doutrina do pecado original significa que a própria natureza que herdamos está manchada e distorcida pela centralidade do ego. É até tristinho, né? Você vê o bebezinho lá bonitinho, cara, é isso. Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. João 8,34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Lembrando, tudo dentro desse contexto aqui, né, cara? Responsabilidade moral humana. De fato, somos escravos do mundo. Nós temos aqui, ele coloca 2 exemplos, pode ser muito mais, né? De moda, de opinião pública, da carne, que é a nossa natureza caída, e o diabo, que ele também fala aqui de forças demoníacas. Mesmo depois que Cristo nos liberta e nos torna seus escravos, que ele também usa a questão de ser escravos de Deus, né? Não nos livramos inteiramente do poder insidioso da nossa queda. Ou seja, mesmo depois que a gente entrega a nossa vida a Cristo como Senhor e Salvador, e lembra lá em Mateus 7, 13 e 14, que fala que a porta é estreita? Mesmo após a gente passar essa porta estreita, a gente tem que lembrar como continua o versículo. O caminho é apertado. A gente não pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ficar na rede deitando agora, tá tudo de boas aqui. Cara, o caminho é apertado exatamente por causa disso. A gente passou pela porta estreita, ok, mas a gente não vai estar livre. Não é que nem quando a gente for transformado por Cristo, que a Bíblia fala em seres incorruptíveis. Não é isso. Ainda não. Aqui na Terra, a gente está andando no caminho apertado ainda. A gente está sujeito a tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tanto que a gente vive no mundo que jaz no maligno, é isso. Romanos 7, 19 e 25 diz, e essa aqui, cara, é uma das passagens que mais me pega, porque resume bem o que nós somos, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. É aqui que ele cita essa questão de ser escravo de Deus, né? Com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Daí volta de novo, né? Como é que Deus vai resolver esse problema de nos amar, tendo a santidade que Ele tem? A Escritura reconhece a sutileza e o poder dessas forças, as quais verdadeiramente diminuem a nossa responsabilidade. E, porque Deus sabe como fomos formados e se lembra de que nós somos pó, que Ele é paciente conosco, lento para irar e não nos trata como os nossos pecados merecem. Ou seja, quando a gente vê lá na lei humana a redução penal e tudo mais, cara, se a gente fosse levar o que a gente merecia por Deus, a gente já está com uma mega super blaster redução penal divina aqui, que é ter acesso à graça de Deus. Isso já é uma dádiva e a gente tem que entender isso. Salmo 103, 10, 14 diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele nos criou. Então Ele já criou sabendo das atenuantes que a gente tem com relação à sua lei. A Escritura invariavelmente trata-nos como agentes moralmente responsáveis. Coloca sobre nós a necessidade de escolher entre a vida e o bem, a morte e o mal, entre o Deus vivo e os ídolos. A gente falou um pouquinho disso, né? Tudo que ocupa o primeiro lugar que deve ser Deus é um ídolo. A gente presta culto quando o clássico vira lá dinheiro, é mamon, pode ser qualquer outra coisa que você coloca na sua vida como primeiro lugar. Isso é o significado de ídolos, que não é Deus, que deve ser e não é Deus. Mateus 23, 37 diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados.
Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. João 6,44. Ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que essas pessoas não vão a Cristo? Será que não podem ou será que não o desejam? Jesus, a gente vai finalizar agora a questão da responsabilidade moral humana, que nem tudo é tão simples. Nem todos os mistérios divinos nos são revelados. Porque Jesus ensinou essas duas coisas, pessoal. Que elas não podem ou não desejam, né? Tipificados aqui, ó, nessas duas passagens. E aí está a conclusão do John Stott para essa passagem. A responsabilidade moral humana. Aí está o antinômio. Nômio é de antinomia também, é norma, e anti é contra. Então, assim, é uma norma de contradição. Essas coisas aqui, ó, o antinômio não pode existir, certo? Mas isso aqui parece que é uma contradição. Ele não deseja ou ele não pode. Então, esse antinômio último entre a soberania divina e a responsabilidade humana, ele está aí. Nossa responsabilidade perante Deus é um aspecto inalienável. Gente, nós vamos finalizar um pouquinho distante de onde eu queria, mas depois a gente recupera isso aí, tá? Nós vamos finalizar na responsabilidade moral humana, porque faltam 3 minutos e meio. Quando ele fala inalienável, já escutou aquelas expressões assim? Uma pessoa é alienada, está com a cabeça em outro lugar, a cabeça em outro lugar, alienada, alienígena, ser de outro planeta, ser de outro lugar. Para quem já teve imóvel alienado, você está morando numa casa, mas é um imóvel alienado, o que significa? Que ele não é seu, ele está vinculado a um banco, ou seja, ele é de outro. Não é quando você terminar de pagar lá as parcelinhas lá, ele vai ser teu, é de outro. Então quando ele fala que é alienável, é nesse contexto. Não é de outro, ele é exclusivamente, ele é inalienável, você não pode pôr em outro lugar, em outra pessoa, ele é seu. Então, a responsabilidade perante a Deus, nossa, é um aspecto inalienável, é pessoal, intransferível, é isso que ele quer dizer, da nossa dignidade humana. Sua expressão final será no dia do juízo, ou seja, o resumo disso aqui, gente, que a expressão final disso aqui será no dia do juízo. Então, nem tudo é nos revelado. Porém, isso aqui está muito claro. Nós temos a nossa responsabilidade perante Deus inalienável. E para finalizar essa parte da responsabilidade moral humana, esse é o último slide. Responsabilidade humana é em primeiro lugar. Eu achei bem legal essa conclusão do John Stott. Não é um dever, mas é um dom. Não é uma questão de ser lei, é graça. De novo, Deus nos permite ter isso. Não era nem para a gente ter esse negócio. E a gente pode ter. Então a gente tem que começar. O copo, sabe o copo meio cheio, meio vazio? A gente tem que começar a ver o negócio cheio, cara. Isso aqui não é um dever, uma lei que vai fazer com que eu busque aquele negócio que a gente viu no começo de ser autoridade e sobrepujar Deus. Quero fazer meu pecadinho aqui, depois eu volto. Não é isso, cara. Isso aqui é um dom e uma graça que Deus permite com que a gente tenha. O homem jamais peca totalmente por causa da sua fraqueza, mas sempre também pelo fato de que se entrega em fraqueza. Mesmo no mais obtuso pecador, há uma fagulha de decisão. Então isso aqui ele resume o que a gente viu, né, gente? Tudo que a gente faz, a gente é uma maquininha de tomar decisão o dia inteiro. Eu vim pegar água, eu devolvi água, acabei de tomar uma decisão. Você está sentado aqui, talvez você esteja até pensando o que você vai fazer quando acabar a aula em 1 minuto, 59 segundos agora. Tinha uma maquininha de tomar decisão, cara. A gente faz isso o dia inteiro, o tempo todo. E que a gente consiga seguir de maneira que glorifique e honre a Deus. Certo, pessoal? Então a gente acabou na responsabilidade moral humana. A gente vai continuar a próxima aula aqui, falando da culpa falsa e culpa verdadeira. Tá bom? Vou fazer uma oração e seguimos para o nosso finalzinho de domingo. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos Teus ensinamentos. Obrigado porque você nos dá essa condição de, enquanto pecadores, sermos conectados através da Sua infinita e maravilhosa graça, Deus. Queria orar aqui pelos presentes, pelos que também não estão aqui, para quem possa futuramente talvez ver esse vídeo. Queria colocar na Tua mão, Pai, ser conosco, nos incomode através do Espírito Santo, para que a gente, nesse meio em que vivemos, num mundo que
não te considera como um todo mais, como o Senhor deveria ser pela sua autoridade e pela tua graça, que a gente possa sempre estar conectado com esses entendimentos e que todo esse pautar da nossa mente e decisões, Deus, ele culmine com ações e atitudes que te honrem e que te glorifiquem. Em nome de Jesus, amém.